Milionário vai a um asilo para fazer uma doação e encontra a mãe desaparecida há 40 anos. Olá a todos. Aproveitem esses momentos de relaxamento enquanto assistem. Aplausos estrondosos ecoaram por todo o auditório quando a fita vermelha em frente ao portão do asilo Santa Clara foi cortada pelas próprias mãos de André Almeida. Flashes disparavam sem parar de dezenas de câmeras, registrando o momento em que o herdeiro do conglomerado Almeida anunciava a conclusão da maior obra de assistência social da região. Senhoras e senhores, André sorriu, levantando a mão em saudação ao público. Santa Clara não é apenas um lugar para envelhecer com dignidade, mas também um espaço onde respeitamos o passado e protegemos as memórias que um dia foram esquecidas. Aplausos irromperam como uma onda. Fotógrafos se espremiam na frente, disputando os melhores ângulos. Autoridades de terno caro balançavam a cabeça, satisfeitas. Uma freira, próxima ao púlpito, sussurrou para a colega ao lado. De fato, o Sr. André se parece muito com o pai dele quando era jovem. Foi então que, em meio àquela cerimônia solene, um grito agudo rasgou o ar. André! Todo o pátio ficou em silêncio. Uma figura correu dos fundos da plateia. Era uma senhora idosa, de aparência sofrida, cabelos brancos desgrenhados, pernas mancando, o rosto sulcado por rugas profundas, mas com um olhar que ardia como fogo. Ela avançava pela multidão como uma tempestade, gritando e chorando. André! Sou eu, mãe. Meu filho, é sua mãe. André paralisou no púlpito. Aquelas palavras foram como uma lâmina cravando sua têmpora. Ele apertou o microfone com força. Seu rosto empalideceu. O que está acontecendo? Quem é essa? Murmurou um jornalista. Seguranças correram na direção da senhora. Mas ela já havia chegado ao púlpito, caindo de joelhos aos pés de André, com as mãos trêmulas agarrando a barra da calça dele. Você não se lembra da sua mãe, André? Sou eu. Isabel. Eu estou viva. Esperei por você. Meu Deus, André murmurou. Seus olhos estavam fixos naquele rosto enrugado. Por baixo da poeira do tempo, havia algo dolorosamente familiar. A senhora levantou o rosto, lágrimas nos olhos. Você é a cara do seu pai quando era jovem. Mas você não é cruel como ele, não é? O maldito Almeida tirou você de mim. Afaste-se, gritou um segurança, agarrando-a pelo braço e tentando puxá-la. A senhora se debatia, gritando em desespero. Não! Não me tirem! Ele é meu filho! André! Ele te enganou! Acredite em mim! André permaneceu imóvel. Uma funcionária do asilo correu, tentando conter a situação. Desculpem, senhores, disse apressadamente, Dona Maria é uma paciente com distúrbios de memória. Já fizemos vários exames. Ela tem o hábito de achar que é mãe de celebridades. Não, gritou a senhora, escapando brevemente das mãos da funcionária, mas sendo contida novamente pelos seguranças. Eu sou Isabel. Esposa do Sr. Almeida. Mãe do filho que ele arrancou de mim. Um murmúrio atravessou a multidão. Será possível? Ela disse o nome do pai do André. Não pode ser verdade. Um jornalista chamado Tiago, do Jornal de São Paulo, ligou o gravador e sussurrou para o colega. Tira a foto. Isso pode ser bombástico. André continuava imóvel. Em sua mente, vozes antigas ecoavam, imagens nebulosas da infância. Uma mulher apagada da memória. Um nome que fazia seu pai ranger os dentes ao ser mencionado. Nunca mencione aquela mulher. Ela traiu o próprio sangue. Ele virou-se para Ricardo, seu assistente visivelmente confuso. Você acredita no que ela disse? André perguntou em voz baixa. Ricardo hesitou. Eu não sei, senhor. Mas ela sabia o nome do seu pai. E o seu também. Eu ouvi claramente. O prefeito da cidade, Sr. Antônio, se aproximou e sussurrou para André. Melhor tirá-la daqui antes que vire escândalo na mídia. André assentiu, sem dizer nada.
Desceu do púlpito e entrou direto no prédio, enquanto a voz da senhora ainda ecoava atrás dele. Meu filho! Não me abandone de novo. Vivi como um fantasma por 40 anos. Não me deixe morrer sem saber que sou sua mãe. A porta de vidro se fechou, abafando o grito. Naquela noite, André não conseguiu dormir. Estava em seu escritório, a luz amarela iluminando seu rosto tenso. Sobre a mesa, o dossiê dos pacientes do asilo Santa Clara. Qual o verdadeiro nome dela? Murmurou André, abrindo a lista de residentes. Na seção de pacientes especiais, encontrou o nome Isabel Moreira. Idade: 68. Condição: delírios persistentes. Observação: frequentemente chama um filho de nome André, não identificado. Sua mão tremia. Ele bateu levemente na mesa. Não pode ser coincidência, murmurou. Ninguém inventaria esse nome. Não uma pessoa realmente insana. Ricardo entrou, trazendo uma xícara de café. Ainda acordado? O que você diria se eu contasse que meu pai talvez tenha feito algo para esconder minha mãe? André perguntou, sem tirar os olhos do dossiê. Ricardo franziu a testa. Isso é impossível, não? O Sr. Almeida fundou um império de caridade. Quem ousaria questioná-lo? André olhou para Ricardo, seu olhar já não tão seguro. Justamente por isso, respondeu devagar, eu preciso descobrir. O que pretende fazer? André se levantou e fechou o dossiê. Amanhã volto a Santa Clara. Mas desta vez, não como patrono. E sim como um filho à procura da mãe. A luz da manhã atravessava a vidraça do escritório de André, mas não trazia calor. Ele estava em silêncio, folheando um álbum antigo que Ricardo acabará de trazer do porão. Encontrei isso numa caixa empoeirada, disse Ricardo. Parece que estava abandonado há anos. Mas o senhor deveria ver. André examinou atentamente as fotos amareladas. Lá estava ele, com 3 ou 4 anos, sentado no colo do pai, Sr. Almeida, com expressão séria e postura impecável. Mas não havia nenhuma foto com a mãe. Nenhuma. Fechou o álbum em silêncio. Seu pai já lhe falou sobre sua mãe alguma vez? Perguntou Ricardo. André olhou pela janela por um longo tempo antes de responder. Nunca com gentileza. Apenas uma vez, quando eu era criança. Eu lembro que perguntei por que meus colegas iam e voltavam com suas mães, e eu não. Ricardo sentou-se à sua frente, atento. Naquele dia, perguntei, pai, onde está a mamãe? Ele estava lendo o jornal. Dobrou o jornal, colocou sobre a mesa. Abaixou-se, olhou nos meus olhos e disse exatamente assim. A voz de André abaixou. Nunca mais mencione aquela mulher na minha presença. Ela traiu o sangue da família. Não merece ser chamada de mãe. Ricardo engoliu em seco. Ele parecia com raiva. Não. Não era raiva, André balançou a cabeça. Era frieza. Gelo puro. Quando ele disse traição, senti meu corpo gelar. Nunca mais tive coragem de perguntar. Ricardo apoiou os cotovelos na mesa e suspirou. Mas se ela for realmente sua mãe, por que ele disse que ela traiu? E se ela foi internada, por que ninguém sabe? Sem mídia, sem registros legais? André franziu a testa, como se fizesse as mesmas perguntas. Então se levantou abruptamente. Preciso ir à casa antiga. A mansão Monte Verde? Ricardo arregalou os olhos. Você mandou fechá-la desde a morte do seu pai. Melhor ainda, respondeu André. Quero ver o que nunca foi limpado. A mansão Monte Verde ficava nos arredores de Curitiba, silenciosa e coberta de poeira. Havia quase 8 anos desde que o Sr. Almeida morrera de derrame. O lugar estava trancado, sendo visitado apenas por jardineiros contratados para parar o mato uma vez por mês. André parou diante do portão de ferro enferrujado. Uma senhora idosa saiu da casa de caseiro ao lado, apoiada numa bengala. Senhor André, ela disse com a voz trêmula. É mesmo o senhor?
Ele se virou e reconheceu o rosto familiar. Dona Rosa. Ele se espantou. A senhora ainda está aqui? Dona Rosa assentiu, sorrindo com tristeza. Eu moro nesta casinha de jardinagem. Depois que o patrão morreu, ninguém me mandou embora, então fiquei como quem vigia as almas dessa casa. André se aproximou e segurou a mão dela. A senhora pode me dizer o que realmente aconteceu com a minha mãe? Dona Rosa parou de sorrir imediatamente. Seus olhos envelhecidos se encheram d'água. Ela puxou a mão de volta, apertou o bastão e olhou em direção à mansão. Aquela noite foi uma noite de chuva. Muito vento. Eu ainda lembro dos gritos vindo do saguão. André não desviava os olhos dela. E esperava. Dona Rosa sentou-se no banco de pedra na varanda. O patrão, o Sr. Almeida, estava fora de si. Nunca o vi daquele jeito. Ele deu um tapa na Dona Isabel tão forte que ela caiu no chão, o rosto bateu na mesa. O sangue escorreu da boca dela. Ele arrastou a Dona Isabel até o saguão, na frente de mim e de outros empregados. Rasgou o vestido dela, jogou as roupas pela escadaria. Chovia como nunca. A Dona Isabel rastejou para fora da casa. Na chuva brutal. Estava descalça. Eu vi ela se arrastar até o portão, ainda chamando: "Onde está meu filho? Onde está o meu André?" "Meu Deus", sussurrou André. "Eu não tive coragem", murmurou Rosa. Mas, no fundo, eu sei que a Dona Isabel não era louca. Ela era só uma mãe, despedaçada pelo desespero. O silêncio caiu pesado. André olhou para a velha mansão, que agora se erguia como uma prisão de memórias. As lembranças da infância invadiram os anos de escola, sem uma só palavra sobre a mãe. As fotos espalhadas pela casa mostravam apenas ele e o pai. Naquela noite, André voltou ao seu apartamento em Curitiba. Sentou-se à janela, uma taça de vinho tinto tremendo nas mãos. O vento soprava suave, mas dentro de sua mente havia uma tempestade. Ricardo entrou, segurando uma pasta. Encontrei o registro de transferência de uma paciente chamada Isabel Moreira. Tem a assinatura do Sr. Almeida e também o laudo psiquiátrico. É autêntico. É, mas o médico que assinou já está aposentado. O nome dele é Carlos Goulart. Vive em Belo Horizonte. André se levantou de súbito. Vamos encontrá-lo. Amanhã mesmo. A chuva caía em Belo Horizonte quando André e Ricardo desceram do carro em frente a uma casa antiga de paredes brancas e telhado vermelho, um lar típico do Brasil tradicional. O doutor Carlos Goulart vivia recluso ali após a aposentadoria, segundo informações da antiga associação médica. André apertou o casaco contra o peito, a mente ainda agitada pelas palavras de Dona Rosa. A porta se abriu após 3 batidas. Um senhor de uns 70 anos, magro, com um bastão, os encarava com olhos baços atrás de grossas lentes. Vocês são? André deu um passo à frente, mostrando sua identidade. Sou André Almeida. Este é Ricardo, meu assistente. Precisamos falar sobre uma paciente sua de muitos anos atrás. Isabel Moreira. Carlos deu um passo atrás. Um lampejo de pânico surgiu em seus olhos e logo desapareceu. Ele desviou o olhar de André e disse baixinho: Entrem. Na sala de estar envelhecida, com estantes cobertas de poeira e uma lareira estalando por causa da lenha úmida, Carlos sentou-se em uma poltrona de couro e serviu chá. Eu sabia que esse dia chegaria, suspirou. Vivo com essa culpa há quase metade da minha vida. André sentou-se de frente, os olhos firmes. O senhor assinou um laudo dizendo que minha mãe era insana, que representava perigo ao próprio filho. Mas eu preciso saber, era verdade? Carlos ficou em silêncio. Após alguns segundos, pousou a xícara na mesa. Sua mão tremia. Não. Não havia doença alguma. Isabel era uma mulher lúcida, determinada, e amava o filho mais do que tudo. Ricardo apertou os punhos. André prendeu a respiração. Então por que o senhor fez isso? A voz de André falhou.
Carlos apoiou-se no bastão e caminhou até a janela, observando a chuva como se visse os pecados escorrendo por ela. O Sr. Almeida era alguém que ninguém ousava recusar. Ele era o maior benfeitor do hospital. Financiava tudo. Uma ligação dele poderia me custar o diploma, a casa, toda a carreira. Ele se virou, os olhos úmidos. Ele veio até mim naquela noite de chuva. De terno preto, encharcado, olhos frios. Disse: preciso que você assine um laudo atestando que minha esposa é louca e perigosa para a criança. Caso contrário, prepare-se para deixar a medicina. Carlos sentou-se, a voz rouca. Fui fraco. Assinei. Mas fiz uma segunda via, a verdadeira, e guardei no meu cofre. A verdadeira? André se endireitou. Ela ainda existe? Carlos assentiu. Sim. Guardei por respeito a ela. Nunca tive coragem de divulgar, mas não consegui destruir a prova. Ele foi até o quarto. Poucos minutos depois, retornou com um envelope lacrado. André o abriu, as mãos trêmulas. Dentro havia um laudo datilografado: Isabel Moreira, sanidade mental preservada, sem indícios de psicose, sem risco de dano a si mesma ou a terceiros. Com a assinatura de Carlos e a data coincidente com a noite em que ela foi levada à força. André segurou o documento, o corpo tremendo. Minha mãe nunca foi louca. Carlos assentiu. E eu fui um covarde. De volta a Curitiba, André não disse uma só palavra durante toda a viagem. Ricardo foi quem rompeu o silêncio. O que pretende fazer agora? André olhou pela janela. Seus olhos estavam secos, mas brilhavam em brasas. Quero saber de tudo. Desde o começo. Mesmo que doa. 2 dias depois, André voltou à mansão Monte Verde para encontrar Rosa. Sentaram-se na antiga sala de estar que um dia fora domínio absoluto do Sr. Almeida. A luz amarelada iluminava o rosto enrugado mais firme da senhora. Me conte tudo. Cada detalhe. Dona Rosa assentiu, os olhos perdidos como se assistisse a uma peça esquecida do século passado. Aquela noite chovia. Eu estava limpando a cozinha quando ouvi algo quebrando no saguão. Corri até lá e vi o Sr. Almeida segurando os cabelos da Dona Isabel, arrastando-a pelo chão de mármore. André cerrava os punhos, os tendões saltados. Você acha que pode se divorciar de mim? Acha que vai levar meu filho embora? Ele rugia. Dona Isabel chorava, a boca sangrando. Ela apenas disse: e não faça isso na frente dos empregados. Meu filho, ele precisa da mãe. E depois? André perguntou entre os dentes. Precisa de você? Ele não precisa de uma traidora como você. Ele gritou. E deu outro tapa. Ela caiu contra a parede, bateu a cabeça na quina da mesa. Eu ouvi um gemido quase inaudível. Ninguém ajudou. Ricardo perguntou, chocado. Dona Rosa balançou a cabeça, as lágrimas caindo. Tínhamos medo. Ele não era só o marido. Era o poder. Quem desafiasse, quem ajudasse Isabel, seria demitido, sem salário, com o nome sujo no setor. André abaixou a cabeça, sem palavras. Rosa continuou, com voz trêmula. Ele a arrastou até a porta, debaixo da tempestade. Jogou todas as roupas dela nos degraus, pisou nelas. Eu lembro claramente. A partir de hoje, você não é mais minha esposa. Não é mais parte desta casa. Se voltar, solto os cães para te despedaçar. E ela, foi para onde? André perguntou, sufocado. Rastejou até o portão. Os pés em carne viva. Eu corri atrás e empurrei um lenço para ela, mas o Sr. Almeida gritou, Rosa. Quer ser demitida também? Você disse algo a Dona Isabel? Perguntou Ricardo. Dona Rosa assentiu, os olhos marejados. Eu apenas sussurrei, desculpe. Não tive coragem suficiente. Mas espero que você sobreviva. Ela só sorriu, um sorriso que me assombra até hoje.
Naquela noite, André deitou-se na cama, mas não conseguiu dormir. Em sua mente, via uma mãe sendo espancada, arrastada, chutada nos degraus de pedra. Uma mãe que ele acreditava ser louca, mas que na verdade havia sido enterrada viva por um demônio disfarçado de homem. Fechou os olhos, e as lágrimas escorreram sem esforço. Isabel Moreira foi expulsa de casa. O que aconteceu naqueles dias? O que ela teve de suportar? Voltamos àquela época. Logo na manhã seguinte à agressão brutal, uma van branca estacionou em frente à mansão Monte Verde. Ninguém sabia de onde viera, apenas viram dois homens de jaleco branco, óculos escuros, descerem com pastas em mãos. Eles não cumprimentaram ninguém. Entraram na casa como se pertencessem àquele lugar. O Sr. Almeida estava de pé no saguão, as mãos nos bolsos, o olhar frio como aço. Dona Isabel, a mulher agredida na noite anterior, estava caída no sofá, com ataduras na cabeça ainda encharcadas de sangue. Levem-na, disse o Sr. Almeida com voz seca. Um dos homens abriu a pasta e deu uma olhada em um documento com o título Ordem de Internação Compulsória em Unidade Psiquiátrica. O outro se aproximou de Isabel, com gentileza firme. Dona Isabel Moreira, somos representantes do Centro Psiquiátrico Campos do Jordão. A senhora apresenta sinais de delírio agudo e foi emitida uma ordem de internação obrigatória para tratamento. Isabel abriu os olhos, assustada. O quê? Vocês estão enganados. Estou completamente lúcida. O Sr. Almeida se aproximou, com uma expressão de falsa dor. Isabel, você precisa de ajuda. Você quase matou nosso filho ontem à noite. Mentira! Gritou Isabel, a voz trêmula de dor e revolta. Eu nunca encostei um dedo no meu filho. Foi você quem me espancou até quebrar meus ossos. O médico balançou a cabeça com indiferença. A senhora demonstrou comportamento violento, fala delirante, e risco de causar danos a terceiros e a si mesma. Eu estou sã. Nunca tive qualquer doença. Olhem para mim. Isabel gritou, tentando se levantar, mas a dor a impediu. Onde está meu filho? Onde está meu André? O Sr. Almeida fez um gesto sutil. Os dois homens rapidamente a imobilizaram e aplicaram uma injeção no braço. O corpo de Isabel desabou como um pano molhado. Seus olhos se embaçaram, mas a boca ainda tentava formar palavras. André. André. Durante toda a viagem de Curitiba até Campos do Jordão, Isabel permaneceu encolhida na parte de trás da van, como um objeto arrancado à força. Os pulsos estavam presos com tiras de tecido. Sua visão era turva. O coração, disparado. A enfermeira ao lado, chamada Sofia, tinha cerca de 30 anos e a observava com um olhar de pena. A senhora tem um filho? Perguntou baixinho. Isabel assentiu fracamente. O nome dele é André. Ele é tudo para mim, a única luz que tenho. Vamos cuidar da senhora, disse Sofia. Mas seu olhar denunciava desconfiança. Contanto que colabore, não será necessário mantê-la amarrada. Isabel chorou. Como você pode acreditar em mim, se o mundo inteiro acredita nele? O Centro Psiquiátrico Campos do Jordão era um prédio branco isolado na encosta de uma colina. O portão de ferro se abriu e se fechou atrás deles como o som de um destino selado. Isabel foi empurrada para uma sala de isolamento, com paredes brancas, teto branco, cama branca, e até a lâmpada era branca e ofuscante. Um jovem médico chamado Mateus entrou, lendo a ficha. Diagnóstico: delírio sistemático, transtorno de ansiedade, comportamento violento com o próprio filho. Recomendação: um tratamento de longa duração. Isabel saltou da cama. Pare! Isso é falso. Eu estou lúcida. Quem te deu o direito de me chamar de louca? Mateus não se abalou. Retirou um comprimido azul de uma bandeja de inox. A senhora vai se sentir melhor tomando isso. Vai ajudar a parar de se preocupar com o passado. Eu não sou louca. Quer tomar o remédio ou prefere injeção? Perguntou Mateus, com o mesmo tom com que se fala com um animal. Isabel chorou.
Quero escrever uma carta para meu filho. Mateus balançou a cabeça. Não é permitido. Qualquer comunicação externa precisa de aprovação. E se continuar mencionando o André, medidas de contenção serão avaliadas. Uma semana passou em um estado de torpor. Isabel foi sedada constantemente, sua mente girando sem controle. Sempre que tentava gritar pelo filho, Sofia tampava sua boca, sussurrando: "Por favor, pare." Eles ameaçaram cortar suas cordas vocais se continuar. Numa noite, Isabel conseguiu esconder um pequeno prego que se soltara da cama de metal. Com ele, arranhou o nome do filho na parede. André. 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 Cada letra era feita de sangue. Era sua última esperança. Na manhã seguinte, Mateus viu as inscrições. Apertou o prontuário e ordenou: contenção por 3 dias. Sem comida. Sem fala. Enquanto isso, em Curitiba, o Sr. Almeida dava uma entrevista coletiva pomposa. Usava um terno cinza claro e tinha uma expressão entristecida, cercado por autoridades locais. "Tenho uma notícia dolorosa a compartilhar", disse com voz embargada. "Minha esposa, Isabel Moreira, adoeceu gravemente. Ela apresenta tendência a se machucar e também ao nosso filho, por isso foi levada a um centro de tratamento especializado." A repórter Paula Dantas, da revista Veja, levantou a mão. "O senhor pode detalhar a condição atual?" "Os médicos dizem que pode durar a vida inteira." "Estou arrasado, mas confio na medicina." Outro jornalista cochichou: "Família exemplar, essa dos Almeida. Forte e amorosa." O Sr. Almeida abaixou a cabeça, mas o canto da boca se ergueu levemente. No hospital psiquiátrico, Isabel afundava na escuridão. Um dia, a enfermeira Sofia sentou-se ao lado dela e entregou um pequeno papel escondido na palma da mão. "Eu sei que serei demitida se descobrirem. Mas não consigo ficar calada." Isabel abriu o papel. Era um panfleto de uma organização de direitos humanos, o Fundação Justiça Clara, dedicada à defesa de pacientes psiquiátricos internados à força. "Não desista", sussurrou Sofia. "Ainda há pessoas lá fora lutando pela verdade. A senhora precisa viver. Viver até o dia que seu filho descubra." Isabel apertou o papel nas mãos. Pela primeira vez, os olhos voltaram a brilhar. Numa manhã cinzenta de meados de março, Isabel estava sentada imóvel na cama de ferro do quarto 42. As mãos enfaixadas por causa dos cortes feitos ao gravar o nome do filho. O quarto não tinha relógio, nem janela, apenas uma luz branca constante, como se o tempo tivesse parado. De repente, 2 homens de terno entraram, seguidos pelo Dr. Mateus. Um deles abriu uma pasta e disse friamente: "Dona Isabel Moreira, conforme decisão recente da família, a senhora passará à condição de um sem identidade civil. Todos os registros civis relacionados à senhora foram apagados do Sistema Nacional." Isabel arregalou os olhos. "O quê? Sem identidade civil? Isso é uma piada?" Mateus deu um sorriso seco. "Não é piada. A partir de hoje, a senhora não tem mais nome nos registros de residência, patrimônio ou sistema de saúde. O tratamento se referirá à senhora apenas como paciente 42B. Não!" Isabel gritou, levantando-se. "Eu sou um ser humano. Eu sou mãe. Meu nome é Isabel Moreira. Vocês não têm esse direito." Um dos homens bateu palmas. 2 seguranças entraram e a imobilizaram. Mateus a observava como se olhasse para um animal perigoso. "É uma decisão legal. Com a assinatura do Sr. Almeida, seu tutor legal." "Ele não é um ser humano!" gritou Isabel. "Ele é um monstro. Ele enganou o sistema, enganou vocês, enganou o mundo." Mateus balançou a cabeça e suspirou. "Enfermeira Sofia, aplique o sedativo. Você conhece o protocolo." Sofia se aproximou com a seringa nas mãos, os olhos baixos. Sussurrou: "Por favor, não resista.
Eles podem amarrar a senhora por uma semana se continuar gritando. Isabel soluçou. Sou mãe. Só quero viver o bastante para dizer ao meu filho que não o abandonei. Sofia sussurrou. Eu acredito na senhora. Mas não posso fazer mais do que isso. A agulha perfurou seu braço, e tudo se tornou embaçado, como se fosse puxada para um abismo invisível. Em Curitiba, numa sala solene do cartório da cidade, o Sr. Almeida estava sentado à mesa, com a expressão serena de sempre. Ao seu lado, o advogado particular Fernando Barbosa e um funcionário administrativo carimbavam papéis. Finalizamos os trâmites para remover o nome de Isabel Moreira de todos os bens em conjunto, informou Fernando. Com base na sua incapacidade civil grave e irreversível. Almeida assentiu. Ótimo. Certifiquem-se de que a imprensa nunca descubra. Quero esse nome enterrado para sempre. O funcionário hesitou um instante. Tem certeza que deseja declará-la legalmente morta? Almeida sorriu um sorriso tão frio que gelava a pele. Ela já morreu. Só não enterramos ainda. Enquanto isso, em Campos do Jordão, Isabel foi transferida para a ala de pacientes graves. Sem nome, sem família, sem visitas. Todos os dias, uma voz metálica a chamava. Paciente 42B, hora da refeição. Paciente 42B, hora da medicação. Ninguém a olhava nos olhos. Ninguém a chamava pelo nome que um dia beijou a testa do filho todas as noites. Na sala de descanso, uma enfermeira idosa chamada Irene, com mais de 30 anos de serviço ali, confidenciava a Sofia. Ela era muito bonita, disse Irene, com um olhar distante. Vi uma foto dela quando jovem. Aquele olhar inconfundível. Uma mulher assim não pode ser louca. Sofia tomou um gole de chá. Eu também acho. Mas esse sistema, ele não precisa da verdade. Ele precisa de documentos. Irene suspirou. Uma noite, quando eu estava de plantão na ala B, ouvi ela gritar. Passei pelo quarto e a vi arranhando a parede com as unhas, escrevendo o nome André até sangrar. Eu ouvi falar, disse Sofia. É o nome do filho dela. Irene assentiu. Nunca vi outro paciente escrever o nome de um filho com sangue. Ela não é louca. Ela foi traída. Sofia abaixou a cabeça. Se um dia o filho dela souber, ele vai ter que viver com uma verdade cruel em que sua mãe foi enterrada viva pelo mundo. No quarto 42, Isabel, magra e destroçada, sentava-se todas as noites diante da parede, os dedos trêmulos acariciando as letras de sangue já secas. André. Você é minha única luz. Sempre que uma enfermeira entrava, ela se jogava sobre as palavras, protegendo-as com o corpo, como se tentasse impedir que a última verdade fosse apagada. Um dia, Mateus viu. Apaguem isso agora. Enfermeira Sofia. Traga álcool e lâmina. Isabel se debateu como um animal em pânico. Não. Não apaguem. Não apaguem meu filho. Mateus avançou, segurou seu queixo com força e disse entre os dentes. Você não tem mais filho. Você não é mais ninguém. Aqui, você é apenas a paciente 42B. Sofia ficou parada. A lâmina caiu de sua mão. No dia seguinte, Sofia voltou ao quarto de Isabel durante o intervalo. Sentou-se ao seu lado e sussurrou. A senhora precisa escrever tudo. Com o que puder. Precisa deixar provas. Não permita que apaguem tudo. Isabel olhou para ela, os olhos cheios d'água. Mas eu não tenho papel, nem caneta. Sofia tirou do bolso um caderno velho, algumas folhas rasgadas e um lápis pequeno. Escreva aqui. Esconda debaixo do colchão. Eu vou protegê-lo. Isabel abraçou o caderno como se fosse a própria alma. Se for preciso, eu escrevo com o próprio sangue. A noite caiu. Sob a luz branca e cruel, Isabel começou a escrever. Sua mão tremia, os traços eram tortos, às vezes manchados de sangue dos dedos rachados. Eu sou Isabel Moreira.
Eu não sou louca. Fui sequestrada. Fui apagada. Me sedaram para me silenciar. Sou mãe de André. Sinto sua falta. Nunca o abandonei. Não acreditem nele. Almeida queria que eu assinasse a renúncia dos bens. Eu recusei. Ele me bateu, me amarrou, me obrigou a usar meu sangue como tinta. No fim do caderno, ela repetiu entre lágrimas: André, me perdoe. Eu nunca te abandonei. Você é a última luz da minha vida. 3 meses após a internação forçada de Isabel, a mansão Monte Verde foi novamente enfeitada com luxo. Cortinas de veludo vermelho novas, lustres de cristal brilhando no teto alto. Chefes de hotel 5 estrelas foram contratados para preparar o cardápio. O perfume de flores frescas invadia todos os cantos. Uma festa de casamento luxuosa. O Sr. Almeida vestia um smoking preto impecável, o rosto radiante como se nenhuma tragédia houvesse acontecido. Ao lado dele, vestida de branco puro, estava Camila Soares, sua secretária particular por 5 anos, a mulher de sorriso dócil, olhar discreto, mas repleto de ambição. Tem certeza? Sussurrou Camila ao seu ouvido. Ainda tem gente comentando sobre ela. Almeida apertou a mão dela, os olhos afiados como lâminas. Esses tolos acreditam no que eu permito. Isabel já está morta. Para o público, sou um viúvo fiel e sofrido. Quem ousaria duvidar? Camila sorriu. Então, a partir de hoje, sou a senhora Almeida. Não, ele corrigiu. A partir de hoje, você é a mãe do André. André, com apenas 8 anos, estava sentado à mesa de honra, vestindo um pequeno terno elegante. Parecia confuso em meio ao cenário luxuoso, especialmente quando os convidados vinham um a um chamando Camila de sua nova mãe. Um dos convidados, o Sr. Rodrigo, amigo íntimo de Almeida, inclinou-se, acariciando a cabeça do menino. Como você cresceu! Agora precisa obedecer à nova mamãe, entendeu? André franziu a testa. Eu só tenho uma mãe. Camila se aproximou por trás e envolveu os ombros do menino com os braços. Filho, sei que você ainda lembra da mamãe Isabel. Mas ela já foi para longe, para um lugar muito tranquilo. André se virou para ela. A mamãe morreu mesmo? Camila fingiu emoção, alisando seus cabelos. Sim. Sua mãe escolheu partir em paz. Mas agora você não está sozinho. Eu estou aqui e vou te amar. Naquela noite, em seu quarto, André não conseguia dormir. Sentou-se na cama, observando o ambiente. Tudo ainda estava decorado como nos tempos em que a mãe estava presente. Mas havia algo errado. Uma batida suave na porta. André. A voz de Camila soou. Sou sua nova mãe. Ele abriu a porta, a contragosto. Camila entrou com um copo de leite quente. Achei que isso podia te ajudar a dormir melhor. André pegou o copo, lentamente. Você é uma pessoa boa. Camila sorriu. O que você acha? Eu não sei. Mas a mamãe Isabel costumava me abraçar. Ela não precisava falar, eu sabia que ela me amava de verdade. A frase fez Camila hesitar por um segundo. Mas ela logo escondeu a reação e beijou a testa dele. O amor nem sempre se parece com o passado. Não estou aqui para substituir ninguém. Só quero que você se sinta amado. Enquanto isso, Isabel jazia caída no chão do quarto 42B, os lábios arroxeados, as mãos tremendo por uma reação a mais uma dose de medicação. Sofia correu, desesperada. De novo uma dose excessiva. Gritou com Mateus. Mateus deu de ombros, sem olhar para a paciente em convulsão. Ela resiste demais. A única solução é controle neurológico. Sofia se ajoelhou, apoiando a cabeça de Isabel. A senhora consegue me ouvir? Sou eu, Sofia. Isabel abriu os olhos, a respiração ofegante. Eu o vi. Viu quem? Meu filho. Ele estava de terno, sentado entre a multidão.
Sofia apertou sua mão. Foi um sonho? Isabel balançou a cabeça, lágrimas escorrendo. Não. Era real. Vi ele cercado de mentiras, sendo enganado, acreditando que sua mãe está morta. Sofia a abraçou forte. A senhora precisa viver. Precisa viver para que ele conheça a verdade. Com o tempo, André se acostumou com a presença de Camila. Ela brincava com ele, comprava brinquedos caros, contava histórias à noite, até ia às reuniões da escola. Ele começou a chamá-la de Omamá, embora ainda sonhasse com a verdadeira mãe. Imagens turvas, canções de ninar, mãos suaves acariciando seu cabelo. Certa vez, André perguntou ao pai. Pai, qual era o nome completo da mamãe Isabel? Almeida estava lendo o jornal e nem levantou os olhos. Não mencione esse nome. Sua mãe é Camila. Sua mãe morreu. Não quero falar de coisas tristes. Mas André tentou continuar, mas foi interrompido. Ouça bem, Almeida abaixou o jornal, os olhos intensos. Ou você é um Almeida. E filhos dos Almeida não vivem no passado. Entendido? O menino assentiu em silêncio, sentindo um vazio inexplicável. Como se algo estivesse lacrado dentro dele, mas o sangue ainda escorria pelas rachaduras. Em Campos do Jordão, Isabel foi classificada como paciente sem possibilidade de recuperação, o que significava corte nos tratamentos especiais, perda do direito a reavaliações ou visitas de parentes. A enfermeira Irene disse a Sofia. Assinaram autorização para esterilização. Sofia arregalou os olhos. O quê? Justificativa: descontrole hormonal, distúrbios comportamentais da menopausa. A cirurgia será na próxima semana. Isso é absurdo. Sofia segurou a mão de Irene. Isso é crime. É legal, quando o paciente é considerado incapaz, Irene respondeu, com os olhos marejados. Na noite anterior à cirurgia, Sofia entrou escondida no quarto de Isabel, levando uma bolsa de água quente e alguns analgésicos clandestinos. A senhora está com dor? Isabel assentiu, mas as lágrimas já não caíam, estavam secas havia muito tempo. Amanhã eles vão arrancar de mim a última parte que me permitia ser chamada de mãe. Sofia segurou sua mão, trêmula. Me desculpe. Isabel a olhou nos olhos, com voz rouca, mas firme. Não peça desculpas. Você ainda tem consciência. E se um dia meu filho vier até aqui, conte tudo a ele. Diga que sua mãe nunca foi louca. Que foi despida, destruída e enterrada viva enquanto ainda respirava. É doloroso demais. A chuva fina caía sobre Curitiba. A luz dos postes projetava a sombra de André sobre a mesa de madeira no antigo escritório do pai. Ele permanecia imóvel, sozinho na sala que ficará trancada por anos, onde apenas o Sr. Almeida entrava. O cheiro de madeira úmida, charuto velho e papéis mofados pairava no ar como um fantasma. Ricardo entrou, carregando uma pasta empoeirada. No quarto do seu pai havia um cofre atrás da estante. Usei a data de nascimento dele como senha. Acho que você precisa ver isso. André pegou a pasta. Era uma cópia dos prontuários do Hospital Psiquiátrico Campos do Jordão, mas não as versões oficiais. Era o original, com anotações à mão, tinta vermelha, linhas riscadas com raiva. Paciente sem sinais de psicose. Internação irregular. Recomendamos investigação interna. Paciente apresenta resistência a medicamentos. Possível depressão causada por abuso químico. Recomendada contenção por mencionar repetidamente o nome André em estado de pânico. André apertou os punhos. Ninguém quis investigar. Todos foram comprados. Ricardo assentiu. Uma pessoa não foi. Uma enfermeira idosa chamada Irene. Ela faleceu há 2 semanas. Mas antes de morrer, enviou um pacote para a Fundação Justiça Clara. O que ela enviou? Ricardo retirou um envelope lacrado. Um caderno. Papel amarelado, letra tremida, várias páginas manchadas com sangue seco. Quem recebeu achou que fosse só delírio, mas depois de ler algumas linhas, nos contataram imediatamente.
André abriu o envelope. Era um caderno pequeno, capa gasta, algumas páginas rasgadas. Ele folheou, os olhos fixos como se estivesse hipnotizado. Eu sou Isabel Moreira. Eu não sou louca. Sou mãe. Me injetaram remédios para me calar, me prenderam para que eu sumisse. Toda vez que falo o nome do meu filho, eles me apertam o pescoço. Precisei escrever com sangue, porque não me deram papel. Almeida queria que eu assinasse a renúncia dos bens. Eu recusei. Ele me bateu, me amarrou na cadeira e disse: Você é um cachorro sem nome. Eu vou te substituir por algo melhor. André ergueu o rosto, as lágrimas transbordando, a garganta apertada. Ricardo murmurou: Você não precisa continuar, se for demais. Não, disse André, com voz rouca. Eu preciso ler. Preciso ver a verdade com meus próprios olhos. Ele virou para as últimas páginas, a caligrafia mais densa, tremida, desesperada. Cada vez que digo o nome do meu filho, sou trancada. Eu arranho as paredes até sangrar. Mas eu preciso escrever seu nome, manter viva a sua imagem. André, perdoa a sua mãe. Eu não te abandonei. Fui enganada. Fui punida por te amar demais. Você é a última luz. A última luz da vida da mamãe. A mão de André tremia incontrolavelmente. O caderno caiu sobre a mesa, abrindo-se e revelando dezenas de linhas repetidas: André, perdoe a mamãe, escritas com tinta preta, sangue seco, até mesmo com manchas borradas de lágrimas. Na manhã seguinte, André procurou a presidente da Fundação Justiça Clara, a senhora Teresa Carvalho, uma advogada experiente, famosa por combater internações psiquiátricas compulsórias. Ela tinha mais de 60 anos, cabelos brancos, voz lenta, mas firme. Eu vim pedir ajuda, disse André, com uma voz que soava como alguém que havia saído de dentro de um túmulo. Minha mãe ainda está viva. E ela está presa há 40 anos. Teresa folheou o caderno, pensativa. Você sabe, já lidamos com casos semelhantes, mas nunca vimos alguém ter sua identidade apagada de forma tão sofisticada. Este é um caso emblemático do poder absoluto da elite. A senhora pode ajudar a salvar minha mãe? André perguntou, com os olhos vermelhos. Teresa assentiu com a cabeça. Faremos mais que isso. Vamos tornar tudo público. E vamos mostrar ao país inteiro que a luz de uma mãe não pode ser enterrada. Uma semana depois, André foi a Campos do Jordão. Em nome de uma inspeção de pessoal financiado, ele tinha autorização para acessar a ala especial. Em suas mãos estavam o verdadeiro dossiê de Isabel e a cópia do diário ensanguentado. O diretor médico, Dr. Júlio Silva, recém-nomeado, o recebeu com um sorriso protocolar. Bom dia, Sr. Almeida. Gostaria de visitar qual setor? A ala dos pacientes antigos. Tem um prontuário a ser verificado. Júlio o conduziu por um longo corredor. O ar era gelado como o submundo. Gemidos vinham de quartos insonorizados, mas nenhum isolamento poderia deter os ouvidos de quem procura sua mãe. Quarto 42B. Júlio abriu a porta. Uma mulher magra, de cabelos brancos, sentava-se na cama, olhando para a parede com olhos vazios. O quarto era limpo, mas sem vida. A mesma luz branca, as paredes com alguns arranhões quase imperceptíveis. Ninguém mais havia como um ser humano. André entrou. Seu coração batia descompassado. Ele se ajoelhou diante dela. Com licença. A senhora ainda lembra o nome do seu filho? A mulher não respondeu. Mas seus olhos se moveram levemente. Com as mãos trêmulas, André tirou o diário ensanguentado do casaco, abrindo na última página. Você é a última luz da vida da mamãe. Os olhos dela se encheram d'água. Ela levantou lentamente a mão, tocando aquela frase. André, ela sussurrou, como o último suspiro de uma vida. Ele apertou a mão dela. Mamãe, sou eu encontrei a senhora. O quarto 42B mergulhou num silêncio sagrado,
Como se o tempo tivesse parado quando Isabel sussurrou o nome do filho depois de 40 anos sem poder pronunciá-lo. André. Seus olhos embaçados brilhavam sob a luz fria, fixos no homem ajoelhado à sua frente. André apertava a mão ossuda da mãe, os olhos marejados, mas com um sorriso trêmulo nos lábios. A senhora não está louca, ele disse. A senhora foi vítima de um demônio disfarçado de homem. A senhora sobreviveu e a partir de agora, ninguém mais vai tocar na senhora. Isabel apertou os lábios, o corpo tremendo. É real, você realmente está aqui? Ela tocou o rosto dele. Não é remédio, não é alucinação? Sou eu, respondeu André, com a voz embargada. De carne e osso. Eu encontrei a senhora. Isabel desabou em lágrimas. As lágrimas proibidas de cair durante 4 décadas agora jorravam como uma enchente. Todos esses anos eu só vivi acreditando que um dia você saberia, que você não acreditaria nas mentiras dele. André segurou as 2 mãos dela. Eu li tudo, mamãe. Encontrei o diário de sangue. Eu sei toda a verdade. Isabel quase desmaiou em seus braços. Então, eu não sou um cadáver esquecido. Você me salvou. 2 dias depois, com a intervenção legal da Fundação Justiça Clara, Isabel foi oficialmente retirada do hospital sob o pretexto de transferência para cuidados familiares. Teresa Carvalho assinou pessoalmente os papéis provisórios, com o motivo de reabilitação de identidade após diagnóstico equivocado. André carregou a mãe nos braços para fora do portão de ferro do Hospital de Campos do Jordão. Uma brisa leve soprou nos cabelos prateados dela, e seus olhos turvos se apertaram ao contato com a luz da liberdade após 40 anos sob lâmpadas fluorescentes sem alma. No carro de volta a Curitiba, Isabel recostou a cabeça no ombro do filho. Para onde está me levando? Para casa, disse André. A mansão Monte Verde. Eu reabri a casa. E a senhora ficará no quarto mais bonito. Isabel fechou os olhos, as lágrimas escorrendo. Monte Verde, onde ele me atirou contra os degraus de pedra. Agora eu volto não mais como uma cadela amarrada. 3 dias depois, André convidou a renomada neurologista Lúcia Ferreira para a mansão. A doutora Lúcia sentou-se ao lado da cama de Isabel e disse com doçura: eu não sou apenas médica. Sou mãe. Eu entendo o estrago causado por traumas profundos no cérebro. Mas também acredito na cura pelo amor. Isabel assentiu levemente. Eu não preciso de memória perfeita. Só preciso lembrar uma coisa: sou mãe do André. Lúcia sorriu e apertou sua mão. Então a senhora já tem um ponto de partida. Nos primeiros dias, André ficou sempre ao lado da mãe, lendo para ela, recontando memórias que antes ele acreditava serem reais, mas agora sabia que tinham sido manipuladas. Mamãe, ele contava, papai dizia que a senhora me abandonou. Mas agora eu sei, a senhora foi quem teve tudo roubado. Isabel não disse nada. Apenas colocou suavemente a mão no rosto dele. Cada carícia era uma ferida cicatrizando. Numa tarde, André sentou-se na biblioteca e abriu os arquivos da empresa Almeida. Camila ainda era a segunda maior acionista, depois dele. Seu pai, Sr. Almeida, estava morto, mas sua sombra pairava sobre cada política, cada fundação criada incluindo a Fundação Harmonia Familiar Almeida. André pegou uma caneta e riscou aquele nome. Sussurrou. Não existe família construída sobre o sepultamento de uma mãe verdadeira. Ricardo entrou. Está tudo pronto. A coletiva de imprensa será na antiga sede, amanhã às 10 horas da manhã. André assentiu. Eu vou desmascará-los. Diante da nação inteira. Na manhã seguinte, a sede do Grupo Almeida estava lotada de jornalistas. Dezenas de câmeras e flashes disparavam sem parar. Dentro, André estava diante do púlpito, ao lado de Teresa Carvalho e do advogado principal da Fundação Justiça Clara. Ele falou, com voz calma mas firme. Bom dia a todos. Hoje, eu, André Almeida, não falo como herdeiro do Sr. Almeida. Falo como filho de uma mulher que foi enterrada viva. A plateia começou a murmurar.
Declaro que meu pai, Sr. Almeida, encenou uma farsa por 40 anos. Ele caluniou, agrediu e internou minha mãe, Isabel Moreira, num hospital psiquiátrico com documentos falsos. Apagou seu nome de todos os registros, declarou-a morta. Enquanto isso, ela era dopada, amarrada, proibida de pronunciar o nome do próprio filho. Uma jornalista chamada Paula gritou: Você tem provas? André levantou o diário de sangue e o colocou no microfone. Estas são as páginas finais de uma mãe que não podia dizer seu nome. Escritas com sangue. Com as unhas. Com o desespero de uma mulher enganada pelo próprio marido e pela sociedade. O silêncio tomou conta do auditório. Pesado como pedra. Teresa subiu ao palco e pegou o microfone. A partir de hoje, a Fundação Justiça Clara iniciará uma série de ações judiciais em todo o país contra instituições que colaboraram com internações psiquiátricas ilegais. E o Grupo Almeida terá seu nome mudado. André ergueu o rosto. O novo nome será Fundação Isabel. Em homenagem a uma mãe que viveu, sofreu e voltou. Na mesma tarde, André voltou para casa. Isabel estava sentada sob as árvores no jardim, segurando uma fotografia antiga restaurada, uma imagem dela segurando André quando ele ainda era um bebê. Suas lágrimas caíam, mas desta vez não eram mais de dor. Eram de libertação. Você contou para o país inteiro? Ela perguntou. Sim. Eu contei a verdade. Eu disse que a senhora não era louca. Isabel colocou a mão sobre a mão do filho. Então é verdade que eu realmente voltei do mundo dos mortos. André sussurrou. Agora a senhora não está mais enterrada viva. A senhora voltou para o mundo dos vivos, de verdade. Uma semana após a coletiva de imprensa, todo o sistema de mídia do Brasil entrou em ebulição. Manchete da capa do O Globo. Filho de Almeida acusa pai de ser um demônio disfarçado de homem. Revista Veja. Isabel Moreira, a mulher enterrada viva por 40 anos está de volta. O Jornal de São Paulo publicou até uma foto de Isabel no jardim, com a legenda: Ela é mãe, não paciente. Ela é vítima, não louca. Enquanto isso, as redes sociais explodiam em debates, indignação e comoção. Os vídeos da coletiva foram compartilhados milhões de vezes. O nome do Sr. Almeida, antes associado à filantropia e ética, passou a ser duramente criticado e execrado. Num pequeno café, a jornalista Paula conversava com o colega Tiago. É inacreditável. O homem que foi homenageado na conferência da ONU havia aprisionado a própria esposa num hospital como se fosse um bicho. Tiago assentiu, com a voz carregada de revolta. Mais inacreditável ainda é o sistema jurídico ter se calado por décadas. Todos os documentos foram assinados, como se a dor de uma mulher não valesse nada. E ela sobreviveu, Paula sussurrou. Não foi por causa de remédios. Foi por causa da esperança. Em uma sessão especial no Instituto Nacional de Medicina, o Dr. Matheus, médico que havia comandado diretamente a aplicação forçada de medicamentos em Isabel, foi convocado. Sentada diante dele, Teresa Carvalho fitava com um olhar afiado como lâmina. Doutor Matheus, ela começou, o senhor sabia que no prontuário havia uma observação dizendo: se a paciente escrever novamente o nome André, terá as cordas vocais cortadas? Matheus engoliu seco. Eu só segui os protocolos da diretoria. Eu. Que protocolo autoriza ameaçar cortar a garganta de uma mãe só porque ela chamou o nome do filho? Teresa interrompeu. Matheus abaixou a cabeça. Eu não posso responder. Porque sabe que, se responder, vai parar na cadeia, disse Teresa, pausando entre cada palavra. Após a audiência, Matheus teve seu registro profissional cassado. O tribunal abriu uma investigação ampla sobre todo o sistema do Hospital Campos do Jordão. Na mansão Monte Verde, Isabel participava de sessões de reabilitação emocional com a doutora Lúcia Ferreira. Ela segurava uma grande foto de André quando era pequeno e murmurou: é a primeira vez que vejo isso com clareza, sem borrões, sem a sombra de Almeida obscurecendo tudo. Lúcia assentiu. A senhora está se recuperando.
E a lembrança de seu filho é a luz mais forte de todas. Isabel virou-se e olhou para André, que estava encostado na porta, observando em silêncio. O olhar entre mãe e filho se encontrou. Não havia mais arrependimento ou perda. Havia conexão. Havia renascimento. Você veio da reunião? Ela perguntou. Sim. A partir de agora, a senhora estará livre. Para sempre. O sistema não vai enterrar mais ninguém vivo. Isabel sorriu suavemente. E eu também não preciso mais me esconder num canto escuro. André organizou uma cerimônia especial na sede da antiga empresa Almeida, agora renomeada como Fundação Isabel. Ex-pacientes que haviam sido internados ilegalmente, representantes de organizações de direitos humanos e jornalistas estavam presentes. André subiu ao púlpito, com a luz suave iluminando seu rosto, que já não mostrava raiva, mas determinação. Hoje, não homenageamos uma vítima, disse ele. Estamos honrando uma guerreira. Ele fez um gesto. As portas atrás do palco se abriram. Isabel entrou, com um chale cor marfim sobre os ombros, os cabelos penteados com cuidado, o rosto sereno. Toda a plateia se levantou. Aplausos estrondosos encheram o salão. Algumas pessoas choravam. André conduziu a mãe até o púlpito, de mãos dadas. Esta é minha mãe. Não é uma paciente. Não é uma louca. Não é uma mulher abandonada. Ela é a luz que sobreviveu à escuridão. Isabel, com as mãos trêmulas, pegou o microfone. Sua voz não era totalmente clara, mas cada palavra soava como um manifesto. Eu perdoo. Mas não esqueço. Eu estou de pé aqui por causa do meu filho. Por causa de um amor que não foi sufocado pelo poder. Que nenhuma outra mulher precise mais enterrar seu sangue em um caderno. A plateia explodiu em comoção. Meses depois, a Fundação Isabel financiou a criação de um sistema de proteção jurídica para pacientes psiquiátricos, pessoas que antes não tinham voz. Foi aprovada a Lei Isabel Moreira, proibindo toda forma de internação compulsória sem 3 instâncias independentes de avaliação. No jardim da Monte Verde, Isabel e André estavam sentados sob um velho carvalho. Seu pai costumava se sentar aqui, lembra? Isabel murmurou. André apertou sua mão. Agora somos nós dois. A sombra dele não está mais aqui. Uma garotinha correu até eles, filha de Ricardo, segurando um desenho colorido e mal feito. Dona Isabel. Eu desenhei a senhora e o André. Ela sorriu e abraçou a menina. Sou a avó de honra, é isso? Sim. Meu pai disse que a senhora é uma heroína. Isabel soltou uma gargalhada. Uma risada completa, sem estilhaços, sem repressão. Naquela noite, André escreveu em seu diário. Existem sombras que parecem eternas. Mas uma mãe ainda pode voltar. Não por milagre, mas por um amor esquecido por tempo demais. Ele largou a caneta e olhou para o teto. Agora, mamãe está realmente viva. Não está mais enterrada. Não é mais chamada por um número. Mamãe é mamãe. É Isabel. A verdade pode ser enterrada. A voz pode ser silenciada. Mas o amor de uma mãe nunca se apaga. A história de Isabel nos lembra que o poder não pode sepultar a consciência, e que a justiça, mesmo tardia, ainda pode salvar. Quando um filho tem coragem de enfrentar a mentira para reencontrar a mãe, isso não é só amor filial. É o começo da justiça para muitos outros. Levantemos nossas vozes pela verdade, e por aqueles que não conseguem se defender. Se você gostou desta história, convidamos você a dar um like e se inscrever em nosso canal. Seu apoio nos motiva a continuar trazendo histórias comoventes quase todos os dias. Estamos muito agradecidos pelo seu apoio. Até breve.